Olha só, a carne brasileira ficou fora da lista de isenção dos 50% impostos pelo governo americano. E com isso o Brasil pode perder US$ 1 bilhão só neste ano, ou nesse resto de ano, né? Na venda de carne bovina aos Estados Unidos. O montante corresponde a cerca de 200 mil toneladas que deixarão de ser enviadas aos americanos. Sobre esse assunto eu converso agora com Felipe Fabbri, coordenador de inteligência de mercado da nossa parceira Scott Consultoria. Felipe, bom dia, bem-vindo, tá? Bom dia, Valterno. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos tratar desse tema que é relevante, tem preocupado bastante o setor. Só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, a gente fechou o mês de julho com queda em todas as 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria e o tarifaço ele acabou intensificando esse movimento de queda. Então, São Paulo encerrado o mês de julho, uma referência próxima dos R$ 295, entre 290 e R$ 300. Patamar que a gente não via desde janeiro. Então, esse tarifaço, além de impactar a questão da exportação em termos de resultado, ele veio também pressionando a cotação da arroba do boi gordo ao longo do mês. O pecuarista sentiu no bolso e agora a gente vê que as indústrias poderão também sentir no bolso. Só que apesar dessa preocupação que a gente traz a respeito do valor, nós estimamos que a exportação ela ainda deve ter um bom desempenho para o restante da temporada, tá, Valterno? Tá, mas vamos falar primeiro aqui desse mercado interno, da cotação do boi, porque eu estava olhando Goiás semana passada, ou no começo da semana, fiquei assustado também. 270, arroba, isso? É isso aí, eu tô com uma colinha com os preços aqui, porque nós temos 32 praças monitoradas. Em Goiás, a gente encerrou na região de Goiânia em R$ 269, descontados os impostos, tanto para Goiânia quanto para a região sul. Então, foi um mercado que trabalhou bem próximo dos R$ 270. Ele veio em queda ao longo do mês aqui de quase 7,5%, isso na praça de Goiás, tá? E a gente tem que dar um destaque para Goiás. Uma das plantas em operação na região, tá, a de Mozarlândia, ela vem com uma suspensão de exportação à China em função de um episódio lá atrás de resíduo de fármacos, que a gente chegou a noticiar aqui. E essa planta ela é relevante em termos de produção e principalmente de exportação a nível Brasil. E o que ela fez? Ela redirecionou boa parte da sua produção ao mercado norte-americano. Então, ela intensificou os envios a Estados Unidos, e aí com a questão do tarifaço, isso se torna inviável. Tá? Então, houve uma pressão de baixa natural pelo mercado, e aqui eu destaco esse fator porque onde está no epicentro da coisa. Então, uma das alternativas que a planta teria seria a questão norte-americana, com a questão dos Estados Unidos, com esse tarifaço, a gente fica inviável hoje em termos de exportar carne para lá. O pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia, a nossa carne que chegava próximo ali dos $4.000 a tonelada para o mercado norte-americano, passará, a partir do tarifaço, a chegar mais próximo dos $7.500 a $8.000, sendo a mais onerosa dentre os fornecedores dos Estados Unidos. Argentina, Austrália, Uruguai, enfim, entre os fornecedores que nós temos hoje para os Estados Unidos, o Brasil perde competitividade nesse caminho e nós não devemos, se confirmado mesmo até o dia 6/8, a gente não deve ter aí um cenário mais promissor para Estados Unidos para o segundo semestre. E o que impacta? Em volume, a gente trabalha aí com algo próximo de 120 a 130 mil toneladas de carne in natura, tem miudeza, a carne industrializada também, no contexto que a gente não está somando aqui, e é um mercado que paga mais. Estados Unidos, ele remunera mais a carne bovina do Brasil. A gente deve dissolver esse potencial em outros mercados, mas mercados que remuneram menos a nossa exportação. Então, o impacto ele acaba sendo muito mais em valor do que em volume na nossa percepção. E pega o setor exatamente no momento de decolagem, né, que a gente estava com a expectativa de que pudesse retomar esse aumento de preços, de recuperação da arroba no segundo semestre, talvez tenha que esperar um pouco mais, não no início, mas dependendo como é que a coisa anda para frente. Só para pegar um pouquinho mais aí das cotações do Brasil, Mato Grosso, que é, se não me engano, o principal fornecedor, como é que está o preço lá? Estamos trabalhando com Mato Grosso próximo de R$ 285, isso livre de impostos. O mercado, nós temos 4 praças lá em Mato Grosso, Norte, Sudoeste, Cuiabá e Sudeste.
chegou a cair 8%, entre 7,2% e 8,4%, a depender da praça que nós estamos conversando, tá, Walter? Então, também sentiu o impacto. Todas as praças, não teve nenhuma praça que ficou com quadro de estabilidade dentre essas 32. O estado de Mato Grosso, ele é o principal produtor de carne e de gado do Brasil, tá? Então, veio também com esse viés de baixa, pressionando aí o mercado, pressionando o pecuarista nesse momento de início de entre-safra. E sobre a retomada para segundo semestre, fica questionamento, isso preocupa ou não? O que a gente pode esperar para o restante do ano? Bom, o mercado ele deve se recuperar, tá? Mas talvez nós não vejamos um mercado em São Paulo, por exemplo, que chegou no ano passado a R$ 350 para arroba no final do ano, talvez a gente não chegue até esse patamar. Vai depender do nível de oferta. Mas nós temos fundamentos que, na nossa visão, devem manter o preço da arroba do boi gordo daqui até o final do ano com maior firmeza. Julho pode ter sido aí talvez o mês de pressão de baixa mais derradeiro, digamos assim. Por quê? A exportação, voltando, quando a gente considera os dados de 2004 até 2024, no segundo semestre, ela aumentou em volume em todos os anos no segundo semestre, com exceção de 4 períodos, 4 anos aqui nessa série não ocorreram isso. Em faturamento, só em um ano nós não tivemos aumento de faturamento com a exportação no segundo semestre frente ao primeiro. Então, esperamos que mesmo com a saída dos Estados Unidos, o Brasil tenha um desempenho de exportação nesse segundo semestre favorável. A gente trouxe até alguns cálculos no material que a gente vai divulgar essa semana, apontando aí que o segundo semestre ele deve ter crescimento frente ao primeiro. A intensidade desse crescimento talvez ela seja comprometida, mas a gente ainda vê um cenário exportador positivo. E aí, quando a gente pensa em oferta de boiadas, tá? Quando a gente pega também esse período de 2004 até 2024, tem um comportamento sazonal bem nítido. A participação de fêmeas ela diminui nos últimos 3 meses do ano, a partir de setembro, e o preço da arroba do boi gordo ele tende a disparar nesses 3 meses, ele tende a ser melhor do que ele vinha trabalhando, porque precisa se pagar mais por machos, há uma demanda interna melhor e a exportação continua firme. Então, para o amigo pecuarista que está nos acompanhando, apesar do cenário para a questão dos Estados Unidos ser negativo para o quadro da indústria, para mercados que nós atendemos, a perspectiva para a retomada de preços ela ainda procede, tá? Mas a intensidade dessa retomada talvez ela não seja aquela que o mercado vinha projetando. Nós chegamos a projetar 350 para outubro, ou ver no mercado futuro 350 para o contrato com referência, hoje 330. Melhor do que o preço atual, mas abaixo do que o mercado já chegou a projetar para o mês de outubro. Eu queria finalizar esse papo contigo, Felipe, falando um pouquinho do tipo de carne que é mandada para os Estados Unidos e para a China. Qual é a diferença do boi China para o boi que vai para os Estados Unidos? Teno, a principal diferença que a gente tem que considerar, pensando no boi chino e no boi norte-americano, é a idade, tá? O perfil de carne que eles compram acaba sendo semelhante, tá? É carne de dianteiro, só que com finalidades diferentes. Quando a gente pensa em Estados Unidos, é uma carne de dianteiro que vai para ser processada como carne moída e formar o hambúrguer. Ela não vai para grill, ela não vai, diferente de um corte australiano, diferente de um corte argentino, ela não vai compor um corte de grill de churrasqueira. Ela vai para formar um blend com a carne norte-americana e nesse blend ela forma o hambúrguer e aí ele é vendido para a indústria local. Até porque com o preço da carne bovina nos Estados Unidos no seu maior nível dos últimos 10 anos, a gente vê um cenário onde ficou mais vantajoso eles importarem essa carne, fazer esse blend e ter uma margem mais interessante com a carne bovina chegando por lá. Já para a China, nós temos a questão de idade, que é o primeiro fator. Então, eu tenho até um bovino com 30 meses de idade para ser abatido para atender este mercado, enquanto os Estados Unidos não tem essa exigência, hoje pensando em questão de atendimento de compra de bovinos, né? Mas também compra dianteiro. Só que esse dianteiro ele vai para a questão de picadinho. Ele também não vai para grill, só que ele não vai para a formação de hambúrguer. Ele vai para picadinho para fazer cortes mais delicados para compor outros cortes da culinária chinesa. Então, essa é a diferença principal que nós temos nos dois mercados. Apesar de comprarem dianteiro, ser o principal corte que eles acabam absorvendo, são perfis que, quando chegam nos seus mercados, tem uma diferença tanto cultural quanto de uso lá dentro. Tá? E pensando em compra de bovinos, esse perfil aí de idade também ele acaba impactando.
a questão chinesa aí dos 30 meses tem muita relação com a questão de mal da vaca louca. Tá? Bom, outra informação que eu gostaria para ficar firmado aqui no programa. A quantidade e o valor para os Estados Unidos, a quantidade e o valor para a China. Tá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, eu vou pegar até a colinha aqui, mas hoje a gente está falando de, vamos lá, de cabeça, 150 mil toneladas de carne bovina in natura indo para Estados Unidos, cerca de 12% do volume que a gente exportou até agora, e quando a gente pega a China, a gente está falando de um mercado que comprou quase 600 mil toneladas de carne bovina in natura, esses dados até o primeiro semestre de 2025, tá, Valteno? E aí quando a gente vai para julho, só para o pessoal ter ideia se impactou ou não a exportação até agora, nós estamos diante já do melhor mês de julho da história do Brasil. E esse mês de julho ainda não foi completo pelos dados que a Secretaria do Comércio Exterior divulgou. Ele ainda pode contar com mais 3 a 4 dias, podendo se tornar o melhor mês da história, entre todos os meses, da exportação de carne bovina. Então, apesar do contexto norte-americano, nós estamos vendo o histórico da exportação prevalecendo. Aumento de demanda pelos compradores no segundo semestre, tá? E um julho muito bom, um julho muito bem em termos de volume, o que nós acreditamos que deve acontecer para o restante do ano. Para quem está em casa, para a gente ter uma ideia, em 2024, nós atendemos 119 mercados no primeiro semestre, e dentre esses 119 mercados no primeiro semestre, 53% deles compraram mais carne bovina no segundo, frente ao primeiro. E o top 10, todos os países aumentaram o volume de compra no segundo semestre, frente ao primeiro. Além disso, nós aumentamos em 10 países a quantidade de atendimento no segundo semestre em 2024. Então, nós acreditamos que, apesar de todo esse contexto, se a gente tirar o que os Estados Unidos comprou até agora da conta para segundo semestre, a gente deve ter um volume aí na casa de 1,3 milhão de toneladas exportadas pelo mercado brasileiro ao longo do segundo semestre de 2025. Para a gente confirmar, o que pesa é que o preço pago por essa carne ele deve ser menor em dólares e aí o faturamento deve ser impactado principalmente. Felipe, obrigado pela sua participação aqui. Um bom fim de semana, bons negócios, apesar de todo esse clima difícil, mas o agro é assim mesmo. A gente vai acabar superando mais essa, se Deus quiser. Um abraço grande. Obrigado, Valteno. Um abraço a todos, um ótimo final de semana aqui, estamos acompanhando, e você e toda a família.